Hora do limão, fazendo do limão uma limonada. E eu vou chamar aqui para o palco a Raene Matos. Entra aí, Raene. Ela é muito bem-vinda para contar da experiência que viveu nesse período de pandemia. Olha, um período difícil. A Raene traz do verde a esperança, do verde o limão, do verde a limonada que ela fez nesse período. Tudo bem, Raene? Tô bem. Tudo bom. Muito Você obrigada. É do ramo da moda também, Sim, né? somos do ramo da moda. Um pouquinho diferente, mas é do ramo da moda, Da né? moda, muito bem. E olha, ela conseguiu aumentar o faturamento com a consultoria do Sebrae. A gente vai saber como isso aconteceu. Conta pra gente, na parte de planejamento, como foi que você recebeu a orientação? Então, nós iniciamos, esse mês a gente está completando um ano, né? E nós já tínhamos o propósito de contratar o Sebrae para estar com a gente. Depois de 4 meses de loja, vamos reorganizar para ter mais clareza sobre o nosso projeto. Então, chegou a pandemia, então a gente contratou o planejamento estratégico do Sebrae, onde trouxe muita clareza, trouxe outras oportunidades, uma forma que agregou o serviço, né? Abrimos algumas vertentes dentro do nosso projeto, alterou o nosso projeto original, né? Que ele não tinha um modelo de negócio definido. E a gente iniciou com um plano, era por assinatura, você assinava um plano como um Netflix de roupa, né? Sim. Assinava um plano e então você poderia ter acesso a tantas peças de acordo com o plano. E vindo a pandemia e com a assessoria do Sebrae, a gente teve que reorganizar alguns pontos para aprimorar os serviços que a gente já oferecia. Então, a partir disso, a gente foi aumentando, sim, o faturamento, agregando serviços e aumentando o faturamento, né? Naturalmente. Tem uma Raene antes desse planejamento e uma Raene depois desse planejamento, então? Total, total. Porque até na finalização da consultoria do Sebrae, eu falei com a consultora e disse, olha, foi muito importante esse processo, muito importante pelas técnicas que foram oferecidas, a clareza, mas também pelo apoio, quem esteve bem pertinho de nós, eu usei exatamente essa frase, muito perto da gente, observando e apontando o que a gente deveria mudar. E uma das coisas que ficou bastante clara é que, primeiro, você muda. Eu altero como eu vejo, eu altero minhas crenças, eu tenho que aumentar meu campo de visão. Aí, sim, eu tenho uma resposta diferente do que eu estava tendo. Então, tem, sim, uma Raene mais tímida, extremamente tímida. Eu tive que ser mais ousada, eu tive que enfrentar mais as câmeras, eu tive que alterar, pensar melhor. Então, tem uma Raene mais calma, tímida e agora mais ousada, né? Vamos Muito dizer bem. assim. Ô, Raene, uma outra situação nós estamos em plena pandemia ainda, já vivemos um período de elevação de casos em todo o país, aqui no Tocantins também. E nesse momento de pandemia, muita gente se preocupou em como manter a sobrevivência. Produtos considerados essenciais tiveram a sua saída mantida e, às vezes, em alguns casos, até aumentada. Sim. Mas e em produtos não essenciais? Por exemplo, como você conseguiu fazer isso e o que você alcançou nesse período da pandemia? Então, o nosso modelo é um modelo híbrido, né? Nós alugamos moda casual, é um desafio novo, não tem um Tocantins. Então, já tinha esse desafio de posicionamento de marca. Sim. Fato. Então, com a pandemia, a gente abriu uma vertente de venda dentro do que a gente já faz, porque não é cultural comprar. Alugar que era difícil. Então, a gente voltou, pegou um pouquinho da venda, do varejo, colocou dentro e também aumentamos parceria. Nesse novo momento, a gente abriu um espaço para parceria com lojas. Né? Hoje, a gente é uma vitrine, vamos dizer assim, de outras lojas que podem sublocar peças. É uma forma de escoar o produto deles também. Então, assim, nesse sentido de novas parcerias que a gente conseguiu, vertentes diferentes, né? A gente ampliou serviços que a gente oferecia, até mesmo tendo um setor de maquiagem, a gente tem também setor de moda e beleza, tudo internamente. Então, isso tudo foi agregando, né? Uma das coisas que sempre falávamos enquanto trabalhávamos para aumentar o faturamento tem que testar. Vamos testar, vamos agregar testando. A gente não pode expor o nosso trabalho à ruína, né? Você não pode expor a testar a ponto de morrer, mas você pode testar a ponto de saber se funciona e vai agregar, que foi o que a gente fez e deu muito certo. O passo a passo de receber o acompanhamento da consultoria é você também ter uma disciplina de seguir aquelas informações ou aquelas orientações
que recebeu, não é? É trabalhar junto com a consultoria. Sim, sim. Não, assim, perto, bem perto mesmo. Não é assessoria, eu chegava e fazia, a gente trabalhava. Era orientação mesmo. Olha, eu acredito que a partir desse momento, desse teste, digamos, testamos um serviço. Funcionou, a partir daqui a gente vai para onde? Então, tinha orientação, a gente trabalha junto e vai fazendo o que é programado. Tem um plano. O plano é esse. Aí nós colocamos em prática. A partir desse resultado, a gente elaborávamos outro plano para onde a empresa poderia andar naquele momento. Então, o tempo todo a gente estava trabalhando e efetivando o que estava em plano, né? As metas que era sugerida pela consultoria. Certo. Raiane agora tem mais de um ano, não é, de negócio, completando um ano agora. É aquele primeiro ano de desafio, de implantação, de posicionamento em mercado, de começar a andar com as próprias pernas mesmo, de manter e conquistar novos clientes. E aí você pode dizer, desse primeiro ano, que você percebe Você já falou de mudanças na Raene, falou que se tornou mais ousada. E no negócio da Raene, o que você pode apontar como mudanças práticas que foram alcançadas ou foram implementadas e que já estão dando resultado? Então, como eu falei inicialmente, nós trabalhávamos com plano. Hoje a gente trabalha com créditos. Por quê? No primeiro ano, a gente já inaugurou em outubro, novembro, dezembro normal, normalmente janeiro e fevereiro tem a baixa nesse ramo, e março já veio a pandemia. Então, assim, é um cenário incerto, né? Mas a gente mudou para crédito. Hoje a empresa ela oferece crédito e você vai usando de acordo com os seus créditos, o valor que você pagar. Porque antes ficava muito limitado, então nós nos tornamos mais flexíveis. Que deu abertura, mais liberdade. A empresa ela oferece muita economia. Com a pandemia, as pessoas elas acabaram retendo mais o dinheiro, né? Então, uma das vantagens da loja é você continuar se vestindo bem, com estilo, mas com economia. Uma peça que você pagaria 400, 500 reais, você consegue alugar por 100 reais para um evento específico, ou então uma viagem, peças de inverno que não tem, então você não precisa alocar. Em Palmas, dificilmente você vai precisar disso, né? Então, assim, a empresa ela foi diversificando o produto e alterando os serviços oferecidos. Então, de forma bem... Alteramos os serviços, né, que é a forma que a gente alugava as peças. Aumentamos o mix de produto. Você aluga, você compra, diversificamos. É o que faz com que a gente tenha acesso a novos públicos, né? E também aumentamos a questão de parceiros. Quando nós iniciamos, a nossa ideia era, vamos colocar peças de pessoas que tem muitas pessoas que vestiam uma peça uma vez e não vai usar mais. Aí aquela peça está ótima, tem um caimento bom, perfeito. Então, ela poderia fazer uma renda extra com essa peça na nossa loja. E fomos percebendo, com o passar do tempo, que as lojas também, a gente consegue escoar o produto deles. Eles têm lojas até que compram produtos e mandam para a loja para ter renda extra. Sim. Então, mudamos nesse sentido, ampliamos. Você diversificou o seu público também, né? E parceiros, né? Público, parceiro, associado, tudo diversificou. Certo. Raiane, uma outra situação agora. A gente acabou de assistir uma palestra e uma das informações dadas dizia respeito ao seguinte: não tenha medo de dizer como você faz, não é? Porque não é o que você faz que faz diferença, é a necessidade de quem você está atendendo que faz diferença e garante a sua venda, o seu negócio, a sua contratação. Nesse sentido, eu lhe pergunto, o que você diz para quem quer começar um negócio nessa mesma área que você atua? Por onde começar? Saber quem você quer atender. Sim. É o seu público-alvo, isso é muito importante. Você quer atender quem? Ninguém atende todo mundo. Não sei, se for nesse ramo, você precisa saber quem é o teu público-alvo. Onde você quer chegar, quem você quer atingir, que problema você quer resolver. Uma das coisas que a Lug Lux quer resolver, ajudar, facilitar, é oferecer uma moda sem perder estilo, sem perder referência de moda, né? Com sustentabilidade e economia.
e ter acesso à diversidade. Hoje a loja tem mais de 500 peças. Então, você tem acesso a estilos, cortes, modelos diferentes, cores e economia. Esse é o nosso público. Tem uma demanda, então, tem muita gente que não quer mais ficar gastando dinheiro com uma peça para usar uma vez. Então, assim, é você definir bem o seu público, quem é a sua persona. Certo. Achar o seu nicho de mercado, né? O seu público diferenciado e ali atingir o seu objetivo. Então, dando dica, encontrar primeiro esse público-alvo. E no segundo momento? Segundo momento, tem muitos detalhes, mas você tem que precificar bem, né? Sim. Eu vou até confessar algo que a gente iniciou com um preço bem acessível mesmo. Você conseguiria alocar 6 peças por R$150. Tinha nesse acervo de peça de R$2.000. A nossa ideia era saber o quanto o teu cliente está disposto a pagar pelo teu produto e o quanto você pode oferecer esse produto. Tem que saber precificar. Tem que saber precificar. Quem não sabe precificar fica para trás. Não tem como, vai quebrar. Né? É importante você saber quem você quer atender e quanto ele está disposto a pagar pelo teu produto. E você tem que precificar bem o que você tem, né? E sempre inovar, gente, tem que testar. O que eu aprendi, principalmente com o planejamento estratégico, é você testar, não ter medo. Não tenha medo, não se exponha ao risco da ruína, mas não tenha medo. Invista, se abra ao novo e veja como o mercado está funcionando. Veja como está sendo o comportamento das pessoas, para você não ficar numa caixa. Eu acho que é isso Só que eles querem. na sua bolha, né? Você acha que é o que eles querem e eles estão se conduzindo de outra forma. Então, você não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo. Por isso a importância da consultoria, né? Exato. Esse olhar de fora também sobre o seu negócio. Clareza. Agora, uma outra questão. Quando você define o seu público-alvo, define o seu preço e você precisa também contar com, às vezes, os fornecedores ou, nesse caso, as parcerias, como você disse, estabelecendo esses relacionamentos, né? É importante esse relacionamento, mas também é importante a divulgação da sua marca. Como é que você faz isso? Muito importante a forma que você se comunica, com quem você conseguir chegar até o seu público. É muito importante isso. É uma das coisas que eu até falo que eu sempre fui muito administrativo, verdadeiramente administrativo em todos os serviços que tive, e eu tive que aprender. Como empreendedor, você não pode se esconder. Você não pode colocar alguém na cara do teu negócio, você tem que colocar a cara a bater e ir para cima. É literalmente isso. Você tem que saber onde você quer chegar, saber qual a estratégia para chegar no seu objetivo e ir para cima. Tem que saber, tem que chegar até a pessoa e se comunicar com ele, saber o que ele quer e saber a forma certa de se comunicar com ele, de forma que ele entenda que você tem o que ele precisa. É aquela história de vencer um leão por dia no negócio. Mas para vencer um leão, organizando os passos direitinho para esse enfrentamento se dar de forma planejada. Você não pode improvisar também, né? Exato, não pode ser de forma aleatória e é aquela coisa, matar um leão por dia, senão no outro dia vai ter 2, né? Então você tem que matar um leão por dia de forma organizada, de forma estratégica. E nesse sentido, a assessoria fez toda a diferença, a consultoria fez toda a diferença para a gente não... Eu posso dizer que 2 coisas me abateu no primeiro momento da pandemia. O emocional. Se você deixa o emocional abater, você não vai conseguir ficar de pé e até perceber as coisas como elas são. Então, eu até conversei com a nossa consultora nesse projeto, foi a Patrícia, e ela dava um apoio emocional que não é pago para isso, né? Mas ela falava, Raiane, fica de pé e vai. Manter Porque a motivação, vai chegar o dia, o momento que você vai falar, meu Deus, está dando resultado. Precisa do tempo. Tudo leva tempo e você tem que saber lidar com o tempo bem. Muito bem. Obrigada, Raiane. Olha, eu tenho certeza que muita gente se identificou com você, fez do limão uma boa limonada, com muitas jarras para servir por muito tempo ainda. Parabéns por sua trajetória. Obrigada, eu que agradeço o convite, tá bom? Tudo de bom, então.